Seu Otávio, um senhor de 70 anos de idade, foi barrado na recepção de um hotel 5 estrelas porque suas roupas e aparência não estavam à altura dos outros hóspedes. Mas quando ele revelou sua identidade, ninguém acreditou no que havia acontecido. Dizem que a forma como tratamos as pessoas que não conhecemos mostra nosso verdadeiro caráter e se somos pessoas tão justas e corretas quanto acreditamos que somos. A história de Otávio mostra a importância de como tratamos as pessoas, independentemente de suas aparências ou status social. Otávio, senhor de idade, muito cansado, depois de um longo dia de trabalho, parou na calçada e olhou para o hotel 5 estrelas que ficava do outro lado da rua. Ele usava roupas simples e seus sapatos estavam sujos. O senhor atravessou a rua e passou pela porta automática do luxuoso hotel, o mais caro da cidade. O espaço era impecável, decoração moderna, assentos acolchoados e tinha um piso que refletia a luz que entrava pelas janelas gigantescas. Na recepção estava uma mulher muito bonita e bem vestida, maquiada e usando um sapato de salto que parecia bem caro. Quando o senhor de roupas simples e sapatos gastos parou perto dela, a mulher o olhou de cima a baixo e em poucos segundos julgou que aquele senhor não era um hóspede. Afinal, naquele hotel só havia pessoas ricas e bem vestidas. A mulher achou que Otávio era alguém que precisava de alguma informação e rezou para que não fosse um mendigo que tinha entrado ali para pedir dinheiro aos hóspedes. Para completar, o senhor tinha manchas de suor na camisa, a calça estava rasgada e a barba por fazer, o que dava a ele um aspecto ainda mais velho e desleixado. Ele se aproximou da recepcionista bem vestida e ela ficou tensa e com medo, imaginando o que aconteceria a seguir. O velho a cumprimentou e lhe disse que precisava de um quarto para dormir. Enquanto dizia, ele tirou sua carteira do bolso de trás da calça. Era uma carteira um pouco velha também, e não parecia que teria algo de muito valor ali dentro. A recepcionista viu somente um cartão de crédito e um monte de documentos, nada que indicasse que ele era como os outros hóspedes de um hotel 5 estrelas. A mulher então o interrompeu e gesticulou para que ele nem continuasse procurando dinheiro, cartão ou o que quer que fosse que ele procurava, pois não teria como reservar um quarto, já que naquele dia todos os quartos já estavam ocupados, segundo ela. O velho senhor guardou a carteira e olhou para o crachá da moça. O nome dela era Maria. Então ele disse: "Por favor, Maria, eu andei muito até chegar aqui. Já sou velho, não tenho como sair pela cidade procurando um quarto, e tenho certeza que você tem pelo menos um quarto vago para mim", disse Otávio, apontando para trás de Maria, onde havia vários cartões de acesso com os números dos quartos, indicando provavelmente que ali ainda havia vários quartos disponíveis. Se sentindo encurralada, a recepcionista achou melhor ser honesta com aquele senhor e cuidou de explicar a situação. Ela disse com calma: "Meu senhor, esse é um hotel de luxo que atende a um público de alta classe. Essas pessoas geralmente chegam aqui de carro importado ou de táxi executivo e não vão entrando a pé. Veja, este não é um local que todos podem pagar. Temos uma reputação na cidade e não podemos entregar um dos nossos quartos vagos a qualquer um que não seja do mesmo nível que o restante dos hóspedes. O senhor me entende?" Otávio ouviu tudo com a mesma paciência que a moça demonstrou, mas seu olhar mostrava um homem bastante cansado e muito decepcionado com o que ouvia da moça. Mesmo assim, ele escutou cada frase que ela pronunciou. O senhor então disse que Maria estava enganada e que tudo o que ele queria era um quarto daquele hotel, pois já fazia muito tempo que não descansava. Poderia ser até mesmo o quarto mais simples e com a pior vista, não importava, e que ele estava disposto a pagar pelo quarto como qualquer outro hóspede. Porém, Maria apenas respondeu que não era assim que as coisas funcionavam ali. Otávio então pediu para falar com a gerente, mas quem apareceu foi o supervisor do hotel. O supervisor se chamava Paulo e se apresentou sem cumprimentar o velho homem. Maria rapidamente contou o que estava acontecendo e Paulo não tirou os olhos de Otávio, mantendo uma postura rígida e de desdém. Depois de ouvir a recepcionista, ele disse ao senhor que a alguns quarteirões dali havia um hotel mais barato e que lá ele poderia ser atendido, mas Otávio se recusou a andar na direção indicada pelo supervisor. Então Paulo chamou o segurança, que agarrou o senhor com brutalidade e o arrastou até a porta. No meio do caminho, Paulo pediu que o segurança parasse. Então, o velho pensou que enfim aquelas pessoas tinham percebido o erro que estavam cometendo, mas não era isso. O supervisor disse para o segurança tirá-lo do hotel pela entrada de serviço, pois ele não queria que os outros hóspedes vissem aquela cena na entrada social do hotel. O segurança era um homem muito grande e conduziu Otávio sem nenhuma dificuldade por um corredor até os fundos do hotel. O velho reclamava e disse várias vezes que todos estavam cometendo um grande erro
e que queria falar com a gerente. Mas o segurança não podia fazer nada a não ser obedecer ao supervisor. Ao chegarem na área de serviço, deram de cara com Cláudia, que estava lavando as roupas do hotel. Ao ver o segurança usando tanta força contra o senhor de idade, ela o repreendeu e disse para ele parar com aquilo. O segurança respeitava, então soltou o velho. Cláudia então perguntou: "Para que fazer isso? Por que ele está saindo pelos fundos? Agora é assim que tratamos as pessoas neste hotel?" O segurança disse que só estava cumprindo ordens e que se ela não gostava daquilo, que ela reclamasse com Paulo, o supervisor. Então Cláudia disse que a entrada de serviço era a responsabilidade dela e que ela iria cuidar daquele senhor. O segurança saiu dizendo que agora o velho era a responsabilidade dela, então que ela se virasse com ele. Cláudia se aproximou de Otávio, se apresentou e perguntou o nome dele. "Meu nome é Otávio", ele respondeu fechando os olhos e levando a mão à cabeça, que começou a doer depois da confusão. Cláudia rapidamente tirou do bolso uma pílula e ofereceu a ele. "Sua cabeça está doendo?" ela perguntou. "Tome essa pílula, o senhor vai melhorar." O velho agradeceu e Cláudia disse que seu turno já havia acabado e que estava esperando seu marido vir buscá-la. Enquanto isso, uma camareira apareceu no local em que eles estavam e viu Cláudia com Otávio, que além da idade avançada, das roupas simples e do sapato sujo, agora estava todo descabelado. Então, ela não perdeu tempo e provocou Cláudia, dizendo que sabia que o marido dela não era uma das pessoas mais capacitadas do mundo, mas que trocá-la por aquele senhor no ambiente de trabalho já era demais. "Nossa, que engraçada! Vai trabalhar!" Cláudia respondeu. Otávio não se ofendeu e até deixou escapar um sorriso quando ouviu a camareira. Mas ele também notou que Cláudia não gostou nem um pouco do comentário sobre seu marido. Cláudia convidou Otávio para sentar em um banco e esperar seu marido chegar. Eles se sentaram ali por alguns minutos e continuaram conversando sobre a vida. Otávio contou a história da sua família e de como perdeu a esposa há alguns anos. Cláudia ouviu atentamente e depois falou um pouco mais sobre seu marido. Ela disse que apesar das dificuldades, eles eram felizes juntos e que seu marido era um homem forte e corajoso. Quando a camareira foi embora, Otávio quis saber o porquê ela tinha falado aquilo do marido de Cláudia. Por que ele não era capacitado? Cláudia respirou fundo e começou a contar a história de seu marido Diego, que agora era um deficiente físico depois de perder a perna em um atropelamento. O motorista avançou o sinal fechado e acertou o Diego que atravessava a rua. O acidente arrancou a sua perna. Ele foi atendido pelo resgate e precisou ser encaminhado com urgência para o centro cirúrgico. Os médicos tentaram, mas não tinham mais jeito. Ele acabou ficando sem a perna esquerda. Ela continuou. É óbvio que Diego não ficou feliz com essa sequela, mas não se desesperou. Cláudia disse que, apesar de tudo, ele era grato a Deus por ter sobrevivido e que acreditava que ainda teria um futuro brilhante ao lado de sua esposa. Ela também disse que a juventude de Diego havia sido muito difícil. Ele nunca conheceu o pai e sua mãe morreu doente quando ele tinha só 15 anos. Ele passou muito tempo vivendo em uma casa de apoio, mas chegou a terminar os estudos. Começou a trabalhar e conheceu Cláudia. Os dois, com dificuldade, pouparam mês a mês para viverem juntos e conseguiram comprar uma casa bem pequena e simples na periferia da cidade, longe de onde o hotel ficava. Eles não tinham filhos e as únicas posses eram uma pequena casa e um carro usado que tinham comprado depois de economizarem por 6 anos. Com bastante sacrifício, o marido dela conseguiu usar o carro para trabalhar como motorista de aplicativo e naquele momento já deveria estar chegando para buscá-la no serviço. Para que ele conseguisse dirigir, o carro era adaptado para sua deficiência física. Com pena de Otávio, Cláudio o convidou para conhecer o marido e a casa deles. Otávio não esperava pelo convite, mas estava exausto e sem forças para discutir novamente com os funcionários do hotel. Então ele achou que seria legal conhecer melhor aquele casal e depois voltar para resolver sua situação. Quando Diego chegou, os dois entraram no carro e foram em direção à casa do casal. O marido de Cláudia era uma pessoa muito legal. Gostava de conversar e não estranhou uma amizade repentina entre Otávio e sua esposa. Ele elogiou a esposa e disse que ela era o amor da sua vida. Otávio sorriu e disse que podia ver o amor nos olhos dos dois. Foi uma surpresa para Otávio perceber que durante todo o percurso, em nenhum momento Diego se queixou ou reclamou da sua vida. Ele apenas disse que sentia uma dor na costa, mas que não sabia se era por causa do acidente ou porque passava o dia todo sentado dirigindo o carro, e que ainda não tinha se consultado porque estava sem dinheiro. Acho que preciso correr mais, disse ele brincando, fazendo o velho sorrir. Otávio percebeu que não se sentia tão solto e à vontade com alguém há anos, e era incrível o fato de que Diego, apesar de todas as dificuldades, ainda era um homem muito feliz.
Otávio conseguiu descansar na casa do casal, e naquele dia ele conversou muito com os dois. O tempo passou, e Cláudia achou que aquele senhor de idade não tivesse para onde ir, e o convidou para dormir na sua casa naquela noite. Otávio aceitou e dormiu no velho sofá duro na sala. No dia seguinte, Otávio se levantou e tentou pentear os cabelos com as mãos. Também tentou desamassar a camisa, recusando a oferta de Cláudia, que pediu para passar suas roupas. O senhor de idade apenas pediu que Diego deixasse de volta no hotel, já que Cláudia também iria para lá. Os dois entraram pela área de serviço. Cláudia não impediu a entrada de Otávio, mas ficou com medo de que ele pudesse ser expulso novamente, ou que talvez até fosse agredido pelo segurança dessa vez. Ela também pensou que Paulo, o supervisor, poderia querer chamar a polícia, então perguntou ao senhor se realmente ele queria voltar lá. Otávio respondeu que sim, e atravessou os corredores do hotel até alcançar a entrada. Chegando lá, ficou em um canto, enquanto Maria, a recepcionista, conversava com uma mulher cujo crachá dizia que se chamava Lívia e que era gerente do lugar. Otávio se aproximou e Maria correu para impedi-lo, já dizendo que ele tinha que sair. Ao ver o comportamento da recepcionista, a gerente engoliu em seco. Otávio ignorou Maria e passou a falar diretamente com a gerente. Lívia, como é que você está administrando as coisas por aqui? Eu estava pronto para te dar uma promoção e te colocar na gerência de mais hotéis, mas parece que essas pessoas aqui não fazem a menor ideia para quem elas trabalham. Lívia começou a pedir desculpas a Otávio, e quando Maria enfim percebeu que estava falando com o dono do hotel, pediu 1000 desculpas dizendo que não reconheceu o vestido daquele jeito. Então Otávio disse que tentou se identificar, que até tirou a carteira para mostrar seus documentos, mas que a recepcionista não deixou nem se apresentar. Em relação às suas roupas, estavam sujas porque uma vez por mês ele se dispunha a fazer trabalho voluntário no abrigo de animais da cidade, e naquele dia tinha passado muito tempo organizando as coisas que não se deu conta de que estava ficando tarde e que estava sem celular para chamar um carro para levá-lo para casa. Por isso, ele resolveu ir até um de seus hotéis mais próximos. Mas para Otávio isso não importava. Ele disse que o tratamento que deram a ele era inaceitável, não porque ele era o dono do lugar, mas porque ninguém merecia passar por aquilo. Ele foi impedido de ficar ali por causa de suas roupas e aparência, mesmo querendo pagar pelo quarto. Otávio disse que teria que rever o papel de todos os funcionários naquele hotel e que não tinha como garantir que a gerente, o supervisor, a recepcionista e o segurança iriam manter os seus empregos. Mas Otávio deixou bem claro que Cláudia, que era responsável pela área de serviço, havia se mostrado muito mais preparada para lidar com a situação. Se de alguma coisa valia todo o estresse causado por aquela confusão, era de que Otávio tinha encontrado uma pessoa em quem confiar e que não deixava que as 5 estrelas do hotel ditassem seu comportamento. Maria pediu para que não fosse mandado embora, pois ela reconhecia seu erro e estava disposta a mudar. Então Otávio disse que ela poderia ficar, mas teria que trabalhar na área de serviço do hotel, onde não usaria roupas bonitas, joias, sapatos de salto e maquiagem. Maria disse que não faria isso, que não aceitaria aquela punição. Ela se sentiria humilhada e rebaixada. Otávio olhou com pena para ela e disse com toda a calma do mundo: quer dizer que você acha que ser faxineira, cozinheira e camareira é ser humilhada? Acha que essas pessoas não estão à sua altura? Pois sabe que elas são muito indignas e humilhação foi o que você me causou ontem. No dia seguinte, um homem bem vestido de terno e gravata chegou ao fim da tarde na casa de Cláudia e Diego. Ele se apresentou e disse que trabalhava para o senhor Otávio. Àquela altura, o casal já sabia que o velho que conheceram no dia anterior era na verdade o dono do hotel e não podiam acreditar naquilo que aconteceu. Contudo, o homem estava ali para dar boas notícias. Diego ganharia uma prótese e um tratamento para as suas dores. Também teria uma casa melhor e mais espaçosa em outra parte da cidade, mais próxima do hotel. Além disso, se Cláudia concordasse, iriam pagar um curso de administração para que ela se preparasse para assumir um cargo de nível mais alto no hotel. Cláudia e Diego ficaram atordoados com as notícias. Estavam felizes, mas ao mesmo tempo achavam que eram presentes demais para um casal que não tinha feito nada demais para aquele senhor de idade. O homem então respondeu que o mundo era um lugar cheio de pessoas orgulhosas e egoístas. Um ato de bondade como o que Cláudia e Diego tinham demonstrado é raro, e fez Otávio perceber o que realmente importa na vida, e o lembrar de como era estar próximo de pessoas do bem que fazem outras pessoas se sentirem bem. Essa história nos mostra a importância de não julgar as pessoas por sua aparência ou status social. Todos merecem ser tratados com respeito e dignidade, independentemente do que são ou do que têm. É importante lembrar que as pessoas podem ter histórias de vida muito diferentes e enfrentar desafios que não podemos imaginar.
Tratar os outros com gentileza e compaixão pode fazer uma grande diferença em suas vidas e em como se sentem em relação a si mesmo e aos outros. A humildade, a empatia e o respeito são importantes em qualquer tipo de trabalho. Se você gostou dessa história, peço por favor para retribuir se inscrevendo no canal. Toda semana sairá um vídeo novo que vai te fazer refletir e te emocionar. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Vamos espalhar o bem.